Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Essa aula é uma aula para o nono ano. Trataremos sobre números quadrados perfeitos. Do que se trata um número quadrado perfeito? Exemplo, o número 4 é um quadrado perfeito. Por que ele é um quadrado perfeito? Porque se você decompor ele, você vai ter um número que elevado a 2 resulta o número 4, ok? E esses números a gente chama sempre de quadrados, ou seja, remete-se a um quadrado mesmo. Daqui um pouquinho nós vamos entender isso um pouco mais adiante. Vai ter algumas imagens que vai favorecer o seu entendimento. Então nós temos aqui o número 81 é um perfeito. Por quê? Porque 81 pode ser decomposto e 9 vezes 9 é 81, ou seja, você tem um quadrado de 9 por 9 dá 81. O número 32 é um quadrado perfeito? Não. Por que o número 32 não é um quadrado perfeito? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá o número 32. Mas nós temos o número 25, que é um quadrado perfeito, porque 5 vezes 5, 25. E o número 36 também, que é um quadrado perfeito, porque 6 vezes 6, 36. Vamos agora para a nossa próxima página, nós vamos ver os dois números 12 e o número 144. No número 12, decompondo ele, como que a gente decompõe, professor? Dividindo, ó. 12 dividido para 2, 6. 6 dividido para 2, 3. 3 dividido para 3, 1. Ok, decompomos o número 12. Agora o número 144. 144 para 2, 72. 72 para 2, 36. 36 para 2, 18. 18 para 2, 9. 9 para 3, 3. 3 para 3, 1. É assim que a gente decompõe, tá certo? Utilizamos essa mesma técnica para fazer o tal do mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui nós estamos apenas decompondo, a gente chama de fatores. Professor, pegar aqui uma canetinha aqui, só para indicar para vocês. Então aqui nós temos quantos fatores, professor? Aqui nós temos 2 fatores. E aqui embaixo? E aqui embaixo só temos um fator. Não temos 2 fatores. Então, nesse sentido aqui, nós temos que o número 12 não é um quadrado perfeito. Vamos olhar o número 144. Ao número 144 nós temos aqui 2 fatores, beleza. 2 ao quadrado. Mais 2 fatores, beleza. Outros 2 ao quadrado aqui, certo? Outro 2 ao quadrado aqui. Beleza. E mais aqui, 2 outros fatores, que é o 3 que estava aqui, outro quadrado também. Então, eu tenho 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado. Então, só reescrevendo aqui, eu tenho 2, deixa eu tentar escrever aqui certinho, elevado a 2, certo? Multiplicado por 2 elevado a 2 também, certo? 2 elevado a 2, ok? Multiplicado por quanto, professor? Agora multiplicado por 3. Isto, muito bem. A letra está bonita aqui, né? 3 elevado a 2, certo? Beleza. Então, observe que todos os números ficaram quadrados. O que significa isso, professor? Significa que todos esses números aqui são quadrados. Então, 144 é um quadrado? Vamos observar se é mesmo? Vamos lá. Então, colocando aqui, todos eles têm em comum o quê? Esse 2 elevado, ou seja, a potência ou o expoente 2. Então, nós podemos escrever da seguinte forma. Coloque ele aqui, a potência para o lado de fora, e vamos fazer as multiplicações. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, ó, só a base. Ó. A base, vamos trocar. Ó, 2 base, vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, pronto. Tenho aqui 12, certo? Elevado a 2. 12 elevado a 2, ou seja, o 12 é o quadrado. Então, 144 é um quadrado perfeito. Muito bem. Então, nós temos outras ideias aqui. Exemplo, o número 324. O número 324 também pode ser colocado como quadrado perfeito. Beleza? Então, nós temos 2 fatores aqui. E aqui nós podemos também subdividir, ó, com 2 fatores aqui. Ok? E depois mais 2 fatores aqui. Ok. Beleza. Tá? Então, nós temos
esses dois fatores primeiros aqui. Ok. Então, nós podemos escrever 324 como sendo 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 4. Ou seja, são quadrados. Muito bom. Aqui nós temos outros dois números, tá? Número 72. Número 72 não é um quadrado perfeito. Por que não é um quadrado perfeito, professor? Porque aqui nós temos, olha, se nós ajuntarmos, deixa o professor voltar aqui. Se nós ajuntarmos eles novamente, ó, deixa eu pegar o marca-texto agora. Ó, o 2, esse 2, juntei os dois. Beleza. Esse 3 com esse 3. Beleza. Ou seja, ficou faltando um termo para juntar com esse outro 2 aqui. Então, 72 não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque não dá para juntar de 2 em 2, ou seja, de quadrados em quadrados. Ok? Para a gente entender isso, tem a forma de imagem. Essa imagem remete exatamente ao que nós estávamos vendo anteriormente. Exemplo, o número 36 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque você tem 6 linhas e 6 colunas, certo? 6 coluninhas aqui, ó, e 6 linhas aqui. Então você tem 6 vezes 6. 6 vezes 6 é isto, muito bem, 36. Então 36 é um quadrado perfeito porque tem como você desenhar um quadrado com esses números, ou seja, com o número de quadradinhos que você tem. Vamos observar aqui o número 8 e ver se ele realmente é um quadrado. O número 8, vamos ver se o número 8 é um quadrado. Primeiro, nós podemos esticar aqui o número 8. Deixa o professor pegar aqui a canetinha novamente. Então, esticando o número 8 aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Aqui eu tenho 8 quadradinhos. Eu posso colocar ele da seguinte forma, eu posso colocar um em cima do outro, ou seja, 4 aqui embaixo, certo? Ó, tenho 4 aqui, e outros 4 aqui em cima, beleza? Não é um quadrado ainda, porque ele tem na forma de retângulo. Para ser quadrado, ele tem que ter o mesmo número de linhas pelo mesmo número de colunas. Então ele tem que ter o mesmo número aqui, ó, de linhas, certo? Pelo número de colunas, tá bom? Então, ó, as linhas dele aqui, ó, tem uma linha, duas linhas. E as colunas tem quanto? Uma, duas, três, quatro. Então não pode. Vamos fazer aqui, então, reorganizar esses 8 quadradinhos novamente. Organizando eles, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Opa, então tem 3 linhas aqui. Uma linha, duas linhas, 3 linhas. Beleza, tem 3 linhas aqui. Certo. E aqui eu tenho 3 colunas. Uma, duas, 3 colunas. Opa, agora sim. Agora tá certo. Então eu tenho aqui 3 linhas e 3 colunas. Redistribuindo esses 8 quadradinhos aqui, eu então vou ter, ó, um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Mas formou um quadrado? Não, professor, ficou faltando esse pedacinho aqui. Exatamente. Então, esse pedacinho que ficou faltando aqui, ó, faz com que o número 8 não seja quadrado, tá? Ficou faltando esse pedacinho aqui, ele não tem esse pedacinho aqui. Para ter esse pedacinho, teria que acrescentar mais um no número 8, ou seja, o número 9, ele é um quadrado perfeito. E aí, responde aí, por que o número 9 é um quadrado perfeito? Quem deu a resposta? Isto, muito bem, porque 3 elevado ao quadrado é 9. Parabéns. Bom, aqui temos alguns exercícios para a gente fazer. O professor vai fazer os números ímpares, tá certo? E vocês aí façam os números pares. Ok? Então vamos lá. Número 19. Determine os quadrados perfeitos entre 100 e 200. O número 100, se você pode reescrever o número 100 da seguinte forma. 100 é o que, professor? O número 100, ele é 10 vezes 10. Posso escrever ele assim? Posso? Deixa o professor utilizar o bloco. O professor. Deixa eu ver se o professor já abre aqui. Só um minutinho. Para você que não está inscrito ainda, se inscreva. Tá bom? Para você receber todos as atualizações. Vamos lá. Pegando aqui então o número 121.
Vamos trabalhar com o número 121 dos exercícios propostos aqui. O número 121 pode ser reescrito como, professor? Ó, o número 121 está entre 100 e 200. Então, o número 121 pode ser escrito 10 vezes 10? Não, 10 vezes 10 é 100. Qual que é o próximo número? 11 vezes 11. Ah, tá. Então, o número 121, eu posso escrever ele como 11 vezes 11. Beleza? Ok? Posso escrever ele assim? Posso. Ou seja, eu posso escrever ele 11 ao quadrado. Beleza? 144 é o quê? 12 vezes 12. 169 é o quê? 13 vezes 13. E 196 é? Parabéns, 14 vezes 14. Vamos lá. Exercício de número 20. Observe os números a seguir, decomponha eles e encontre quais deles são quadrados perfeitos. Então, vou pedir para vocês decompor cada um deles, tá certo? Vamos começar aqui pelo número 225. Se eu pegar o número 225 e decompor ele, como que vai ficar? Ó, 225. Ok? Vamos decompor ele. Para a gente decompor um número, que é a ideia do MMC, né, que a gente fala quando a gente tem mais de um número. Então, a gente fazer a fatoração dele, a gente vai fazer da seguinte forma. 225, eu posso dividi-lo, ou seja, dividir ele por quanto, professor? Posso simplesmente dividir ele por 3. Posso dividir ele por 3? Posso. Dividindo ele por 3, eu vou encontrar um número que satisfaz esse valor. Então, 3 vezes 7 é 21, ou seja, 3 vezes 70 é 210. Ô, professor, é quase 225. Ah, então falta 15. Então, 3 vezes 5 é 15. Então, 225 dividido para 3 é 75. Ah, professor, tive dúvida. Então, pega a sua calculadora e faça aí na sua calculadora. 225 dividido para 3. Resultado, 75. Ok? Então, vamos colocar ali 75 como resultado final ali pra gente. Beleza. 75 ainda dá para dividir para 3 novamente. Então, vamos dividir para 3. Tá? Dividindo 75 para 3 dá 25. Aí é só você fazer. 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. Então, 75 dividido para 3 dá 25. Ok? 25 agora não dá mais para 3. 25 só dá por... Isto, parabéns. 25 só dá por 5. Tá? Então, 25 dividido para 5 dá 5. E o 5, como é número primo, né, nós podemos dividir ele apenas pelo número, isto, pelo número 5 novamente. Resultado aqui, 1. Ok, fizemos a fatoração. E agora vamos olhar aqui atentamente. O que nós temos aqui então, professor? Nós temos duas coisas. Nós temos esse cara aqui, ó. Nós temos 3, certo? Nós temos esses dois caras aqui. E nós temos esses outros dois caras aqui, ó. Pronto, então nós temos 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, e 5 vezes 5, que é 25, tá? Então, correto, eu posso dizer que a letra A é um quadrado perfeito, beleza? Agora eu vou deixar o restante para você fazer, tá bom? Pause o vídeo aí e faça os outros números todos e faça os testes em relação a 360, 441, 480, 576, 784, beleza? Exercício 21. Com 144 quadradinhos iguais e justapostos, Fernando pode construir um quadrado maior. Quantos quadradinhos há em cada uma dessas linhas do novo quadrado? Pronto, muito fácil. 144 é um quadrado de quanto por quanto? Ô, professor, pensando aqui rapidinho, eu lembro que uma casa, se tiver tanto 30 metros de comprimento, 20 metros de largura, eu posso fazer 30 vezes 20. Ó, então aqui você tem um quadrado igual, ou seja, eu quero que ele seja do mesmo tamanho. Nós já fizemos a decomposição do número 144, e a decomposição do número 144 é 12, né? 12 vezes 12 dá 144. Muito bem. Vamos voltar aqui na nossa aula. Exercício 22.
Com quantos quadradinhos iguais eu posso construir um quadrado maior que tenha 8 quadradinhos justapostos em cada linha? Então, ó, se cada linha tem 8, então, se cada linha tem 8, eu vou ter que também ter 8 na anterior. Isso, exatamente. Se o professor voltar aqui, o professor já falou isso aqui para você. Né? Então, aqui, ó. Ó, se eu tenho 8 aqui, ó, ou seja, se eu vou ter 8 aqui embaixo, tá certo? Ó, eu também tenho que ter 8 subindo para ser um quadrado. Isso, muito bem, tá? Então, se eu tenho 8 aqui na parte de baixo, eu também tenho que ter 8 subindo. Então, vai ficar 8 vezes 8. Igual aqui, ó, eu tinha 6 na base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que ter 6 subindo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sim eu vou ter um quadrado. Porque o quadrado, ele relaciona o seguinte, que são os lados e coluna de mesmo tamanho, tá? Então, os dois lados, tanto a base quanto a altura, de mesmo tamanho. Exercício 23, né? Aí o exercício 23 é algo para você fazer também, é uma resposta pessoal. Então, você resolva o exercício 23 aí, tá bom? E nós vamos para o próximo. O exercício 24 também é algo pessoal. Nós faremos isso no chat. Raiz quadrada de números racionais não negativos, tá? Então, preste atenção aqui. 15 ao quadrado é igual a 225. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 225 é isto, é 15, ok? Ó, um é o inverso do outro. O quadrado é inverso da raiz. Ó, raiz quadrada de 225 é 15. Agora, 15 ao quadrado é 225, tá bom? Então, vamos aqui falar sobre números racionais agora. Exemplo, ó, eu tenho o número 2 elevado ao quadrado, 4. 5 elevado ao quadrado, 25. Ou seja, 4 e 25 é o quadrado de 2 sobre 5. Ó, 4 sobre 25 é o quadrado de 2 sobre 5. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 4 sobre 25 é 2 sobre 5. Vamos entender um pouquinho mais. Você reconhece esse número aqui? Lembra dele? Parece com o número 144, não parece? Isto. O número 144 não é 12? É, professor, o número 144 é 12. Então, o número 1,44 é igual a 1,2, ou seja, a raiz de 1,44 é 1,2. Ou também, se eu multiplicar 1,2 por 1,2, ou seja, elevar 1,2 ao quadrado, eu obtenho 144. 13 ao quadrado é 169. Isso quer dizer que a raiz de 169 é quanto? Isto, é 13, ok? Então, um é o inverso do outro. Vamos a algumas situações aqui para a gente entender. Todo esse assunto que nós estamos falando sobre quadrados perfeitos, ele equivale à ideia de cálculo de área, tá certo? Então, aqui, situação número 1. A região quadrada com área igual a 144 metros quadrados tem um lado medindo 12 metros, pois 12 ao quadrado é 144. Então, 12 é igual a raiz de 144. Assim, basta encontrar o lado que eu já obtenho exatamente a raiz dele, tá? Então, por isso que diz que a raiz de um número é a lateral dele. Como assim, professor? Porque a área é L ao quadrado. Olha, a área é lado vezes lado. O que é lado vezes lado, professor? É L ao quadrado. Então, para você encontrar o lado de uma figura, ou seja, se a figura é quadrada, basta você tirar a raiz quadrada da área dela. Situação de número 2. A área da plantação tem uma forma de quadrado. É 256 esse quadrado. Para determinar o lado dessa plantação, temos que encontrar a raiz de 256. Por quê? Porque L vezes L, ou seja, lado vezes lado, é 256. Com o número L, gera-se um quadrado perfeito, que é 256. Ele pode ser encontrado quando decompomos o 256 em fatores primos. Assim, 256 será o quê? 2 elevado a 8, ou ainda 16 ao quadrado, que é a mesma coisa, certo? Então, observe aqui o seguinte, 16 é a base e 16 a altura. 16 vezes 16, 256, ou seja, a raiz de 256 é 16, ok? Se a raiz de 256 é 16, então o lado da plantação mede exatamente 16 metros. Obrigado e até uma próxima aula.